informa, opinião. Vamos sair de Caruaru, capital do Agreste, capital do forró, para a capital de todos os pernambucanos, Dido. Isso, vamos agora ao Recife conversar com o nosso colega jornalista, colunista da Rádio Folha, o editor-chefe do blog do Edmar Lira, o próprio Edmar Lira. Boa tarde. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Só uma correção, nós estamos diretamente da capital do sertão, capital de São Francisco, Petrolina. Estamos aqui para acompanhar o ato de desincompatibilização ou de renúncia, no caso do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que se lançará, né, como pré-candidato. Já está lançado, mas a partir desse movimento consolidará sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco. Vai oficializar, né? Exatamente. Isso. E o bom que você vai ter agora informações quentinhas pra gente. Fique à vontade. É verdade, né? O prefeito Miguel Coelho está preparando um grande ato, né? Logo mais às 19 horas. Temos aqui algumas presenças ilustres, né? Já confirmadas, né? Do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, o ACM Neto, o Luciano Bivar, deputado federal e presidente nacional do União Brasil. Também teremos aqui a presença de alguns parlamentares, como o deputado federal Ricardo Teobaldo, Fernando Filho, naturalmente, né, e outros nomes da política pernambucana que apoiam a candidatura de Miguel, né, a exemplo da deputada Alessandra Vieira, já se encontra aqui em Petrolina, e uma série de nomes, né, que estão chegando pouco a pouco para prestigiar esse grande ato, um ato que deve ser bastante interessante, festivo, e que tem papel determinante, né, para o desenho das eleições de 2022, a partir dessa pré-candidatura do Miguel. Edmar, ele que já havia anunciado, né, a data e algumas, inclusive, atrações do São João de Petrolina. Seria importante ele fazer esse anúncio antes da oficialização e também do ato de renúncia, até porque ontem o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, disse: shows 100% do público, com algumas restrições, questão do uso de máscara, não, na verdade, em local aberto não é necessário o uso de máscara, mas as vacinas que precisam ser observadas, né? Ou seja, era importante ele fazer esse anúncio antes da renúncia. Isso, né? Ele fez esse movimento, né, na condição de prefeito. Anunciou ontem, estando ali como prefeito de Petrolina ainda, né, como prefeito de Petrolina, fez essa oficialização. Ele passa o cargo para o vice, o Simão Durando, que irá conduzir o município de Petrolina nos próximos dias, né, a partir de então, até a conclusão do mandato, que se encerra em 31 de dezembro de 2024. E claro, o São João de Petrolina é uma das referências, né, uma das grandes vitrines da gestão do Miguel Coelho, que conseguiu dar uma nova dinâmica a esse evento. Claro que sem ter essa questão tradicional, né, não é tão tradicional quanto o de Caruaru, não tem a magnitude do de Caruaru, que já tem muitos anos sendo organizado, mas o São João de Petrolina, em termos de estrutura, de público, de atrações, não deve nada a nenhum outro São João do Brasil, como também o de Campina Grande. Então ele deixa essa marca do São João, mas não é a única marca que o prefeito Miguel Coelho deixa. A cidade de Petrolina, nos últimos 5 anos e 3 meses em que Miguel foi prefeito, teve um salto significativo na infraestrutura, na educação, na segurança pública, na saúde, no desenvolvimento econômico. Petrolina é uma das cidades que tem a proximidade aí do pleno emprego. Não é uma cidade que você, andando pela cidade, eu já vim algumas vezes a Petrolina, e é uma cidade que você não vê mendigos nas ruas pedindo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas têm oportunidade de emprego aqui, oportunidade de vida. É uma cidade muito bem estruturada, que não é um êxito somente exclusivo da gestão de Miguel. É uma construção que passa por diversos prefeitos, diversas pessoas que fizeram de Petrolina
essa referência não só aqui em Pernambuco, como também para todo o Nordeste e todo o Brasil. Então, Miguel sai com a sensação de dever cumprido e com a forte expectativa para essa construção da sua pré-candidatura, que não será uma tarefa das mais fáceis, né? Ele que vai para essa luta, que não é uma luta que você tem a garantia, a segurança de vitória. Ele vai enfrentar nomes extremamente competitivos, como o deputado federal Danilo Cabral, a prefeita de Caruaru, que também deixa a prefeitura no próximo sábado, Raquel Lira, o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que também deixa o cargo amanhã, né? E mais recentemente tivemos a entrada da deputada federal Marília Arraes no páreo, né? Então é uma disputa extremamente difícil, mas que o Miguel se mostra disposto, preparado para essa luta, sabendo dos riscos, sabendo dos desafios, mas está animado e com forte expectativa para ter um desempenho extraordinário e, quem sabe, chegar ao Palácio do Campo das Princesas. Edmar, quando a gente fala em candidatura, pré-candidatura, a gente fala também em musculatura. Geralmente a gente diz que Paulo Câmara tem X prefeituras, por exemplo, 150 prefeitos e vice-prefeitos também, ou oposição nas cidades de Pernambuco e, por exemplo, a gente já tem uma ideia da quantidade de prefeituras, prefeitos, oposição também em cidades que o Miguel tem, que Raquel já tem, a adesão a essa pré-campanha dele e dos demais candidatos? Pré-candidatos. Não dá para mensurar totalmente os números de cada pré-candidato ao governo do estado. Nós temos Raquel, Miguel e Anderson. É claro que Miguel dispara um pouco em relação aos demais, e porque ele se preparou antes, né? Ele foi montando essa estrutura já de muito tempo, então ele tem uma capilaridade maior em termos de prefeitos. São mencionados aqui algo em torno de 35 prefeitos que apoiam a candidatura, ou melhor, a pré-candidatura do Miguel Coelho. Já a Raquel Lira, ela não tem tanto esse número de prefeitos, agora ela tem uma forte inserção no Agreste, né, que é um dos maiores colégios eleitorais do estado. Então isso pesa muito também a favor da prefeita de Caruaru. Anderson Ferreira, por sua vez, não tem, assim, além dele como prefeito, deve ter mais alguns, mas não dá para se dizer um número significativo. E ele tem aí ao seu lado a questão do bolsonarismo, né? Então, cada um com seus atributos para tentar construir. Mas em termos de prefeito, o Miguel Coelho dispara em relação aos candidatos da oposição, porque tem aí o maior número de apoiadores nesse sentido. Edmar, a gente viu que, por exemplo, antes esse momento atual que a gente está aí, antes do dia 2, essa janela e também o prazo de desincompatibilização, várias conversas, às vezes entre Raquel e a deputada federal Marília, entre Raquel e Anderson, entre Raquel e Miguel. A pergunta é, por exemplo, seria interessante que tivesse um acordo. Por exemplo, eles são pré-candidatos, são adversários entre si, mas em um provável segundo turno e em uma provável vitória de um deles, por exemplo, Raquel ganhou, ou Miguel ganhou, ou Anderson ganhou, os outros fazerem parte do governo com alguma secretaria? É possível, sim, até porque com a saída de Marília do Partido dos Trabalhadores, ela perdeu um ativo importante, o PT, a força do PT. Mas, por outro lado, ela ficou livre para fazer alianças mais ao centro, né, ou até mesmo com a centro-direita. Tanto para a eleição propriamente dita, né, ou seja, ser senadora de Miguel, ser senadora de Raquel. E Anderson não acredita porque ela quer fazer um palanque para Lula, né, um palanque alternativo para Lula. Então, com Anderson, isso dificultaria, uma vez que a gente sabe que Anderson é o candidato de Bolsonaro em Pernambuco. Mas é muito fundamental para a oposição, porque, veja, se Danilo Cabral, com essa fragmentação da oposição,
ainda assim ganhar a eleição, ele estará liquidando politicamente todos os demais, né? Pode até ser que com um bom desempenho fique ali como o líder da oposição, mas a gente sabe que a oposição é chuva, é ficar na chuva 4 anos, então sem mandato e tudo mais. Então é claro que essa eleição é vital, é fundamental para a oposição, que vem perdendo sucessivas eleições aqui no estado, né? Você teve aí 4 derrotas para o PSB na disputa pelo governo de Pernambuco e 3 derrotas na joia da coroa, que é a Prefeitura do Recife, para o PSB, fora as derrotas que já vêm até antes da hegemonia do PSB para o Partido dos Trabalhadores, né? O PT ganhou com João Paulo em 2000, depois ganhou em 2004 e ganhou em 2008. Então foram 3 vitórias do PT e 3 vitórias do PSB. Já são 6 vitórias na capital pernambucana de partidos de centro-esquerda, PSB e PT, e 4 vitórias do PSB para o governo do estado. Então, evidentemente que para a oposição, essa construção de candidatura, de um projeto, ainda que você tenha uma fragmentação no primeiro turno, ela é fundamental para esse processo. Então, o que eu vejo, e isso no caso da oposição, é tentar encontrar uma estratégia que não repita o que aconteceu no Recife agora há pouco menos de 2 anos, que foi aquela fragmentação em várias candidaturas na oposição, mais claramente na oposição de centro-direita, e aí depois um começou a atacar o outro e terminou mandando para o segundo turno Marília e João Campos, frutos de uma mesma família, né, que vem de uma mesma árvore genealógica. O João Campos é bisneto de Arraes e Marília neta de Arraes. Então, no fim das contas, a oposição se prejudicou. A ideia nesse contexto aí é entender que Danilo é o adversário comum de todos eles. E quando a campanha propriamente dita começar, você não ter aí ataques entre os pré-candidatos ou entre os candidatos quando se oficializarem. Então, é fundamental esse diálogo, sabendo que num resultado todo mundo se salva, né? Todo mundo tem o resultado positivo em eventual vitória da oposição. Edmar, aqui a pergunta do Rodrigo Melo, aqui sobre o fator rejeição, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Deve refletir aqui em Pernambuco? Claro, pesa um pouco, né? Principalmente a rejeição de Bolsonaro. A gente sabe que Lula tem um amplo apoio político aqui em Pernambuco, um apoio da população, um reconhecimento aos governos de Lula para Pernambuco. Foi um governo, os seus 8 anos à frente da presidência da República, tiveram um papel determinante para o desenvolvimento de Pernambuco. Estaleiro, Hemobras, refinaria, várias obras que saíram do papel no governo Lula e que ficaram como legado para Pernambuco. Então, a gente sabe que, apesar de haver uma certa rejeição à candidatura do Lula, não se compara ao tamanho da rejeição do Bolsonaro, aqui, pelo menos no estado. E, claro, isso deve ter um peso, um papel nessa equação da eleição. Há uma estratégia do PSB de tentar nacionalizar a eleição. Então, o PSB vai fazer esse movimento para tentar nacionalizar e, consequentemente, angariar resultado positivo para essa candidatura representada pelo deputado federal Danilo Cabral. Então, tem todo esse movimento que vai ter um impacto. Não dá para você menosprezar esse impacto nacional na sucessão de Paulo Câmara. Tem mais perguntas por aqui. É uma ponderação e a gente transforma em pergunta do Walter Cinegrafista, não é? Tem aqui falando a questão de rejeição, não é isso? Sobre os 16 anos de governo do PSB. A gente pode ver, assim, Edmar, que ainda o Danilo ainda não decolou, segundo assim as pesquisas, os comentários nas ruas, o nome de Danilo Cabral não tem sido tão assim, digamos, comentado. Isso tem a ver com já o tempo de governo do PSB? Seria, digamos assim, já um governo que está cansado, alguma coisa nesse sentido? Olha, primeiro que o Danilo Cabral só tem pouco mais de um mês que foi oficializado como pré-candidato do PSB à sucessão de Paulo Câmara. Danilo era um deputado federal, nunca disputou uma eleição majoritária.
Então é absolutamente natural que o Danilo não desponte com um desempenho muito grande nas pesquisas, diferentemente dos outros nomes que já disputaram eleições majoritárias, foram vitoriosos. No caso de Marília, perdeu, mas ficou com o recall da disputa do Recife, que é o maior colégio eleitoral do estado. Sobre a questão da fadiga de material do PSB, ela existe, é extremamente natural. Mas eu trago um exemplo que acontece no Brasil, que é muito maior do que a hegemonia do PSB, que é a hegemonia em São Paulo do PSDB. O PSDB já tem 30 anos à frente do governo de São Paulo e vem elegendo sucessivamente candidatos tucanos. Então, isso não é um fator que vai garantir a vitória da oposição em outubro. Pode ajudar, pode contribuir. Essa fadiga de material ela existe e caberá à oposição saber explorar essa fadiga de material a ponto de as pessoas entenderem que o melhor caminho é mudar para a oposição. Agora, mudar para quê? O que é que a oposição pretende fazer diferente do PSB? Esse é o grande norte que a oposição tem que apresentar. Agora, quando ela pega e coloca 4 candidaturas, e essas candidaturas começam a priorizar os projetos pessoais, você acaba dificultando essa narrativa de mudança, né? Então a oposição tem que entender que o adversário comum é o PSB, é Danilo Cabral. E aí no segundo turno você fazer uma composição sem asepsia de pessoas para você fazer esse contraponto, né? Esse diferencial à candidatura do que representa, né, o Danilo Cabral. Edmar Lira, toda a repercussão aí da renúncia do Miguel Coelho, né, e digamos a oficialização, a saída dele para esse pontapé inicial na pré-candidatura, nesse momento político dele, você vai estar trazendo aqui no blog edmarlira.com, não é isso? É verdade, né? A gente fala da trajetória do Miguel, de uma família tradicional. Você tem o senador Fernando Bezerra Coelho, que sonhou a vida inteira em disputar o governo de Pernambuco e não conseguiu, né? É um dos grandes quadros da política pernambucana que não conseguiram ser governador do estado. Ele não é o único, nós temos outros nomes, a exemplo do Humberto Costa, do Zé Múcio Monteiro, do próprio Armando Monteiro. Então você tem vários nomes aí que não conseguiram, Sérgio Guerra, que não conseguiram ascender a esse cargo de governador. Então ele entra para esse rol. Mas o sonho de Fernando Bezerra se materializa na pré-candidatura do Miguel Coelho, né? Miguel está tentando fazer essa construção, tem atributos que justificam essa candidatura, justificam esse projeto, é uma gestão exitosa, uma gestão que conta com quase 90% de aprovação dos petrolinenses, que teve 76% dos votos válidos na sua reeleição em 2020 e que naturalmente o credeciam. Ele fez uma transformação da cidade de Petrolina. Petrolina, que já é uma cidade organizada, ela teve um salto qualitativo muito grande nos últimos 5 anos. Então, Miguel vai usar esse argumento para que possa justificar essa construção política, essa construção desse projeto de poder que representa a candidatura do Miguel Coelho. Então, hoje é um pontapé inicial, é um marco para esse projeto que o Miguel pretende imprimir aqui em Pernambuco. Edmar, muito obrigado, boa tarde para você e bom apetite aí, muito bode, muito peixe aí na orla de Petrolina. Obrigado, um abraço para você, André, para Dido, para todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. É sempre uma satisfação poder falar com vocês. Convido a acessar o nosso blog através de edmarlira.com e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço ao companheiro Edmar Lira e que aproveite aí, né, na orla do São Francisco, não é isso? Lá no São Francisco, para comer aquele peixe, aquele bode e trazer pra gente muito em breve muitas informações.